na rádio e vou falar aqui. O Cruzeiro precisa de jogador compromissado. O Cruzeiro precisa de gente que acredita no trabalho do Léo Jardim. O Cruzeiro precisa de jogador que se dedica. Aliás, o Cruzeiro não, as instituições em geral. Mas já que o assunto é Cruzeiro, o Cruzeiro precisa disso aí. O Cruzeiro não precisa de jogador que fica pedindo cabeça de treinador, jogador que fica dentro de vestiário falando que só tá lá pelo dinheiro e não tá lá para mais nada. Eu tô aqui pelo dinheiro e dane-se. Fica fazendo serviço de leve e trás. Pego aqui dentro do vestiário e levo. Pego aqui e levo. Não precisa. Zona mista. Não sei por que eu tô... Não precisa. O Cruzeiro não precisa disso. Independentemente de quem seja. Por maior que seja o jogador, pelas raízes ou pelo tamanho do cara diante da instituição, não interessa. O Cruzeiro não precisa de ninguém para levar problema lá para dentro. E quem está lá dentro tem que blindar. A gente está falando isso aqui, todo mundo caladinho. E vai trabalhar, caladinho, trabalhar. Isso vale do porteiro ao dono. Vale para todo mundo. Viu, grande Pedrinho? Você me respeita, eu te respeito. Mas tem um negócio chamado liturgia do cargo. Eu não estou aqui amenizando e traçando um paralelo entre os atos praticados por determinados jogadores e o seu, de ter feito o gestual ali. Mas hoje nós estamos vivendo num Big Brother, irmão. Tem câmera para todo lado, ligada, tem microfone para todo lado e a gente precisa ter cuidado porque a liturgia do cargo precisa ser respeitada por todos dentro da instituição. E você, como é dono, tem que dar o exemplo mesmo. Então tem que ter cuidado, porque o mal intencionado, sabe aquele desonesto intelectual? Ele usa isso aí contra você, né? Falando em desonestidade intelectual, em Jardim. Primeira frase da coletiva ontem, você já meteu no peito de quem merece ouvir isso aí, né? Grande Valuzier, ídolo máximo. Boa tarde pra você. O Felipe falou pra te chamar de Valudo. Valudo? É. Tá, boa tarde pra você, boa tarde pros amigos. Quem nos assiste em casa, cara, uma vitória muito importante do Cruzeiro, num momento crítico, né? Que o time já chegava depois de 2 resultados muito ruins, contra o Red Bull Bragantino e contra também a equipe do Palestino. O técnico Leonardo Jardim, para aqueles que tanto queriam, né, fazem questão de uma equipe titular, hoje ninguém tem dúvidas, né, que o Cruzeiro tem um time titular na cabeça do técnico Leonardo Jardim, mas mais do que na cabeça dele, jogadores que entraram dentro do campo e se entregaram fisicamente, taticamente ao jogo da maneira que ele entende melhor. Hoje o Cruzeiro é Cássio, é o Fagner, o Fabrício Bruno estava suspenso, jogou o Jonathan Jesus, mas é o Fabrício Bruno quando voltar. O Vidalba, para mim, hoje, não é o melhor zagueiro tecnicamente do Cruzeiro, mas é o melhor zagueiro do Cruzeiro atuando no sistema defensivo. Tá? Ele é um cara que consegue manter uma média não alta de atuação, mas ele está sempre ali. E acho que ele fez um jogo ontem, assim, muito forte contra um Verratti, que é um cara extremamente físico e chato, e podem observar, o Vidalba, ele não se omite de ir para os duelos físicos, mesmo em uma situação em que ele não vai levar vantagem. O Kaique, o Lucas Romero, o Christian, que fez o gol ontem, né, importante o lance do gol, o Cruzeiro era um time que chegava com pouca gente. O lance do gol do Cruzeiro sai de um passe do Vidalba, uma corrida do Wanderson, e aí muita gente vai falar, pô, mas vai destacar isso? O Wanderson estava atento, porque era um lance em que a gente vê muitas vezes o atacante ficando em impedimento, não fazendo o movimento de olhar o movimento da defesa, ele ficou em condição legal, carregou essa bola, conseguiu fazer um passe, e aí ela dentro da área passa do Caio Jorge, passa perto do Matheus Pereira, e o Christian está lá para finalizar. Em outros momentos, a gente veria o Caio Jorge dentro da área, mas essa bola ia ficar para a defesa, tranquilo. Então, o Cruzeiro, um time que ontem marcou o Vasco de uma maneira diferente. O Jardim, para mim, foi muito inteligente ao colocar só o Caio Jorge para bloquear os 2 zagueiros do Vasco. Diferente do jogo contra o Bahia, onde os zagueiros do Bahia constroem e ele colocou o Caio Jorge e o Matheus Pereira. Não, ele colocou o Caio Jorge, bloqueou as saídas pelas laterais, principalmente pelo lado direito, com o Paulo Henrique e com o Ryan, porque o Vasco tenta sair pelos corredores para tentar achar o Verratti. Com isso bloqueou, é verdade, o Vasco criou oportunidades, destacar individualmente para mim, o Cássio foi a melhor figura do jogo pelo lado do Cruzeiro, disparado. Então a vitória, como disse o Lucas Silva até na sua conta oficial do Twitter, acho que uma vitória do grupo, uma vitória de caras que neste momento estão querendo aquilo que o Leonardo Jardim está apresentando, e ele, Leonardo Jardim, juntamente com os jogadores, esses jogadores em específico, são as figuras hoje dentro do Cruzeiro
que mais estão preocupadas com a instituição. A gente vê o Pedro Lourenço dizer o que disse antes do jogo, sem nenhuma necessidade, comportamento de atletas, dando exemplo do Dudu, informações internas do clube continuam a vazar neste momento, mas acho que felizmente para o torcedor do Cruzeiro e para o cruzeirense de uma maneira geral, ele tem um jardim muito dedicado ao clube neste momento, tentando encontrar soluções e colocando mais um jogador da categoria de base, ontem foi utilizado, o Janderson entra ali pelo lado direito, e este elenco de jogadores, este grupo que tem sido o elenco titular com o Jardim, está realmente cada vez mais, me parece, comprando a ideia do técnico. Gente, desculpa, eu acho que o Valu já colocou muito bem o que foi o jogo do Cruzeiro, a importância do jogo do Cruzeiro, mas é impossível assim, a gente não começar a falar sobre essa questão do Dudu, né? O tanto que incomodou e vem incomodando nos últimos dias, né? A fala dele, o gesto do Pedrinho, que fez assim quando foi perguntado se o Dudu fica, se o Dudu sai, mas como que isso gera um desconforto de uma forma geral na instituição. E o tanto que a vitória de ontem foi importante também. A gente estava comentando ali fora, eu, o Breno e o Valu, a gente comentando que o Cruzeiro vinha de uma sequência, Valu me ajuda, Bragantino, né? Derrota para o Bragantino, Valu? Derrota para o Bragantino e derrota para o Palestino. Então, isso. 2 derrotas, o quanto que essa vitória, ela tira um peso. Mas mesmo assim, desculpa, torcedor do Cruzeiro, eu tenho que levantar essa questão do Dudu. O tanto que isso incomoda, o tanto que isso desgasta, o tanto que isso vem em um momento tão ruim. E quando o Thiago, o Everton, vão buscar mais informações sobre isso, vê que o buraco ainda é mais embaixo, que a questão vinha de vestiário, de colocar picuinha dentro do vestiário, de pegar aqui e levar ali, e isso pesa, incomoda e desgasta um clube que está vindo de uma reestruturação de organização, porque o Leonardo Jardim, ele pega um grupo que não era o grupo dele, mas que ele pega e constrói, consegue colocar jogadores com intensidade, jogadores que entregam um pouco mais, e aí a gente volta umas outras casinhas para trás, volta na questão do Dudu. Por que eu vou falar isso? O Dudu fala que não tinha entendido muito bem o porquê tinha saído da equipe, que ele vinha rendendo muito bem. Para ele vinha rendendo muito bem. E quando você via o que era o Cruzeiro naquele momento, principalmente dentro do Campeonato Mineiro, um nada. Quando você tem uma fagulhinha, você se destaca no meio do nada. E isso era o que estava acontecendo com o Dudu. Ele se destacava no meio de um nada, que era aquele time desorganizado da equipe do Cruzeiro. E quando o Leonardo Jardim precisou de imposição física, de entrega, de inteligência tática, de obediência tática, ele não viu no Dudu. Então ele viu naqueles jogadores que agora o Valu deu o time titular do Cruzeiro, que está na ponta da língua de qualquer cruzeirense, o Dudu não aparece mais nesse time. Então que o Dudu entenda, e se ele ainda quer jogar no Cruzeiro, ele precisa fazer algo mais. Na sexta-feira comentamos aqui sobre o jogo do Gabigol contra o Palestino. O Cruzeiro perdeu, foi uma vergonha para o Cruzeiro, mas entre os cacos a gente pegava e falava assim, o Gabriel jogou bola. O Gabriel quis jogar bola. Então por que nas entradas do Dudu ele não quis jogar bola? Então o Cruzeiro hoje venceu, está no G4, tem 10 pontos, está 4 pontos atrás do líder, mas ainda tem o vaza, o sai e ainda tem as falas e o desconforto de um Dudu no Cruzeiro. E nós vamos falar de tudo isso, mas só preciso falar aqui, eu não sei se o Dudu fica aqui, acho que não. Acho que o Dudu não vai jogar mais no Cruzeiro. Agora, como que o Cruzeiro vai resolver isso? Nós vamos saber daqui a pouco, se vai ficar treinando separado, se vai pagar a multa e liberar, se vai haver um acordo de cavalheiros. Não, eu libero a multa aqui, ou vamos negociar um valor menor e tal, e vamos cada um seguir seu caminho e tal. Não sei, é porque o que eu sempre digo, entre uma coisa e outra existe o bom senso, né? Então acho que ele precisa ser estabelecido, já que até agora não aconteceu esse bom senso. Mas aí, será que o Dudu vai para Copacabana? Porque me dá aí a fala do Léo Jardim sobre o Dudu. O motivo da suspensão não era o motivo da entrevista, o motivo da suspensão era um motivo interno, que todos os intervenientes estavam a par da situação. Direção, jogador,
a equipa técnica, toda a gente estava a par. O gesto, eu às vezes estou aqui e até abro as mãos e fecho as mãos. Se isto equivale a qualquer coisa, destes pequenos detalhes. Quando o clube decidir informações sobre os atletas, vai informar os cruzeirenses, informar toda a gente de o que está-se a passar. Mas neste momento não existe nada, e só um jogador que não foi relacionado, que depois veremos quais são as soluções e qual é a resposta que o clube vai dar. Ô, Thiago, vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is aqui. A princípio, foi uma questão técnica o afastamento do Dudu. A princípio, uma questão técnica. Chama, mostra onde é que está o problema e o que precisa ser feito. E o Gabigol entendeu. Ó, gente, vocês precisam parar, vocês na totalidade, muita gente diz assim, mas também com um salário desse até eu. Não. Não é isso. Tem cabeça de bagre que ganha 1% e que não tem compromisso também. Então nós estamos falando de ter ou não compromisso. Então o Gabigol entendeu e está tentando dar a resposta. A princípio foi por questões técnicas, mas depois, o que houve para o afastamento do Dudu? Eu não me convenço de que foram questões técnicas não, tá, Gageiro? Desde o início não? Eu acredito que não. Eu tô falando sério, então, eu não me convenço disso. Eu não me convenço Desde disso. O início foi mas aí é uma opinião Filho. minha. É uma opinião minha. Em relação à informação, o que eu tenho, o Dudu solicitou, depois do jogo contra o Mushuc Runa, na derrota do Cruzeiro por 2-1 aqui no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, o Dudu, na reunião que ele teve com o Pedro Lourenço, outros 4 atletas. Dentre esses 4 atletas estavam o lateral direito William e o atacante Gabriel Barbosa. Além disso, o CEO do clube, o Alexandre Matos. E nessa reunião, o Dudu chegou a solicitar a demissão do técnico Leonardo Jardim ao presidente do clube, o Pedro Lourenço. Naquela ocasião, né, a situação não foi acatada pelo Pedrinho, o Jardim permaneceu. Inclusive, deixa eu só pegar só dar um subsídio. Relaxa. Nessa reunião, tem uma fala do Pedrinho que me chegou. O Pedrinho disse assim, eu mando vocês todos embora, mas não mando ele. E coincidência ou não, foi depois dessa reunião que o Dudu passou a amargar a reserva do Cruzeiro. Antes disso, ele não era reserva. Até o jogo contra o Mushuc Runa, ele era titular do Você acha que o Dudu foi para essa reunião meio que servindo de garoto de recado de alguém? Não acredito. Acredito que tenha sido o pensamento dele mesmo. Tanto que, naquele momento, eu acho que assim, não me cravaram se outros integrantes da reunião tiveram o mesmo comportamento do Dudu. Mas eu imagino que não. Eu imagino que em algum momento alguém tenha concordado com o Dudu sobre a necessidade de sair do treinador. Mas enfim. E aí é só uma opinião minha também. Eu estou trazendo a informação que o Dudu solicitou essa demissão e naquele momento o Pedrinho não quis. Além disso, depois do jogo contra o Palestino, na quinta-feira passada, derrota por 2-1 do Cruzeiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana novamente, o Pedrinho teve um problema no vestiário. E aí no vestiário, logo depois da derrota, ele disse na frente de um monte de gente que estava no Cruzeiro e queria apenas receber o seu dinheiro e que se o Cruzeiro quisesse, era só mandar embora e pagar. Lembrando, o Dudu tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027, e aí caso o Cruzeiro queira a demissão do jogador, é de praxe na legislação nacional, o Cruzeiro teria que pagar a integralidade do contrato, ou seja, até dezembro de 2027, o que ele tem para receber, o Cruzeiro teria que pagar para que o atleta saísse do clube. O Galante Lourenço faria o quê? Negociaria, pagaria a multa ou colocaria treinar separado? Boa noite, Everton. Boa noite. Boa noite. É que você eu falou demorei noite, tanto. Demorou tanto para falar. Está quase na hora de ir embora. Culpa do Elton. O Elton tomou a palavra e ficou meia hora falando. Boa tarde, Everton, Valuf, Thiago Fernandes, Elton, turma de casa. Eu acho que esse episódio tem alguns pontos que a gente tem que relevar. Primeiro, entender o seguinte. O Dudu não é maior que o Cruzeiro. Ninguém é maior que o Cruzeiro. Né? E em algum momento ele quis colocar que ele poderia ser maior que o Cruzeiro. Quando que um jogador vai chegar para o presidente e falar, manda o treinador embora? Que autonomia que ele tem para isso? Sem né? ter ganho. Se tivesse ganho alguma coisa, não poderia ser o Hulk hoje no Atlético pedir para sair o perfeito, Não tá perfeito. O cara que conquistou. Não pode. Tá errado, aí já é um ponto errado. Agora, eu fiquei pensando aqui, a gente falando do Dudu, vamos lembrar um pouco do histórico do Dudu? Como é que ele saiu no Palmeiras? Como é que era a relação dele lá com o Abel? O Abel encostou o Dudu, por quê?
Porque será que não aconteceu isso em alguns momentos? Ele quis ser maior também do que o Palmeiras? E lá colocar ele no devido lugar dele. E aí, ele ia vir aqui pro Cruzeiro, né? Tava tudo certo, não foi? Isso. E aí ele deu para trás? Andou para trás. Então, quer dizer, ele já tem vários indícios aí do que é o Dudu, né? Então, esse tipo de comportamento eu acho que é inadequado. Agora, disso tudo, vamos deixar positivo aqui, é o Cruzeiro dando todo esse suporte e autonomia ao Leonardo Jardim. Exato. E aí ele tem uma liberdade de colocar o time dos melhores em campo. O Gabigol fica no banco, não entra de novo, então o Gabigol está entendendo a situação de quem manda e ele tem ali, através do jogo, mostrando o que está acontecendo. Pelo time. Exatamente. Que é pelo mais time, pela importante, instituição. o mais importante é que tá entendendo, não está entendendo calado lá no banco, não. Quando ele entrou contra o Foi bem, Palestino, ele foi entregou. bem, Isso. foi bem. Então entregou. esse é o entendimento. Então, Vamos lá, vamos voltar algumas casas aqui e vamos analisar desde o início essa história do Dudu. Essa história do Dudu desde o início foram erros dos dois lados, erros muito grandes. A história da vinda do Dudu que melou, né? Do Alexandre Matos anunciar, eles anunciaram que o jogador estava contratado, o negócio não virou, o Dudu resolveu ficar no Palmeiras, a Leila disse aqui não fica e depois o negócio virou e ele veio. Então ali foi um erro que anunciaram, e o jogador não veio. O jogador roeu a corda com o diretor de futebol do Cruzeiro, que era o Alexandre Matos, que era o CEO de futebol do Cruzeiro. O Dudu roeu a corda, mas o CEO de futebol do Cruzeiro deu uma segunda chance ao Dudu. Aí o Dudu veio, o negócio virou, o Dudu veio numa condição bem diferente da primeira apresentada. Um contrato longo, que eu acho difícil que o Dudu consiga. Acho difícil. Até que não vai. dezembro de 27. Só uma coisa se bem importante. que quem tem o empresário que o Dudu tem, consegue. Ele pediu 3 vezes para ver o Cruzeiro nesse meio tempo, né? A primeira vez ele pediu, Depois corda. Ele pediu depois de novo, em meados de outubro, eu lembro que a gente noticiou aqui, com exclusividade dos donos da bola. E o negócio acabou o Cruzeiro falando que é mentira, não vai vir e tal. E logo depois ele pede de novo e vem. Então, mas ele pedia porque ele sabia que a situação dele lá era complicada. E aqui ele teria uma possibilidade nova de se Aí renovar. tem que ver como é que Na primeira venderam ele para jogou. ele essa vinda para o Cruzeiro. Você né? fala de Também titularidade, Valor? também tem isso. Teria né? prometido? Não, Na eu não primeira tenho ele essa jogou pro informação. Cruzeiro. Mas tem que ver como que foi vendido. Porque isso vamos pra lá, ele. quando o Dudu, que foi um cara importante na história do Palmeiras, isso é inegável. Sim. Quando o Dudu começa a apresentar problema lá, a ponto da presidente dizer aquele não fica, e aí ele vem, aí ele fala que tá vindo pra cá, rói a corda, depois ele vem e já começa a dar problema, me parece que, então, a questão é o Dudu mesmo. Não, e né? ainda ele falou Mas que quem veio para traz trabalhar no responsabilidade Cruzeiro. também pelo histórico que o Breno citou, né, o HG? A gente não pode, pelo menos não, aí é só o jogador. Peraí, você está acompanhando o histórico. Era o mesmo, foi o próprio Alexandre Matos que tratou 2 vezes com o Dudu. Sim. O trato e o destrato. E o trato novamente. Então ele tem responsabilidade também nesse quadro Claro que o que jogador. sim. Não dá Claro que sim. para eximi-lo dessa situação. Não, Assim, não, não Dudu, dá quando ele colocando fala os isso- atos do Dudu na conta do Matos. Aqui, ó, não, mas isso- peraí. Cara, vou dar um exemplo. Como o caso do Valentim, o zagueiro Valentim. Não teve idas e vindas, o Cruzeiro não entendeu em algum momento e falou, não, daqui para frente o Cruzeiro não vai mais? Sim. Essa análise também tem que ser feita. Ô, Valor, o Thiago fala a respeito do vestiário, que logo depois do jogo contra o Palestino, o Dudu teria falado, eu tô aqui por causa do dinheiro. Não é bem isso, mas... tá. Como que é a frase? Então, o que dizem que ele teria dito no vestiário, aliás, o que dizem que ele disse no vestiário é que se o Cruzeiro quiser mandá-lo embora, terá que pagar. É isso. Então, hoje, se o Cruzeiro quiser mandar o Dudu embora, me paga que eu vou embora. É isso. Foi essa frase que ele falou? É Me isso. paga que eu vou Ele- embora? Se quiser que eu vá embora, me pague que eu Logo vou. depois do jogo contra o Palestino? Logo depois do jogo contra o O Palestino. jogo que ele iniciou como titular. É, o jogo que ele inicia como titular. Isso contradiz o que ele está tentando ganhar uma causa com a Leila. Que ele fala que trabalhando no Cruzeiro, não era isso? Vim trabalhar no Cruzeiro. Vim trabalhar no Cruzeiro. É Vim só trabalhar... otário que acredita no Não, negócio desse. então, mas é contraditório ao que ele fala. Não, ele veio só ganhar dinheiro, não é trabalhar. Trabalhar seria fazer igual o Gabigol está fazendo. O Gabigol está na reserva e está trabalhando pelo Cruzeiro. Trabalhando e muito. Que no jogo contra o Palestino, do caos, ele conseguiu jogar. E na partida de ontem ficou quieto no banco e quando o Cruzeiro fez o gol, que é uma imagem muito representativa de todo mundo comemorar junto. Isso, gente, num time que está passando por tantas coisinhas, a gente tem que pegar os detalhes. E o detalhe da comemoração do gol do Cruzeiro, para mim é muito representativo, é muito importante. E quem estava lá pulando junto com o Christian?
O Gabriel Barbosa. Então isso também é representativo. Isso é estar trabalhando pelo Cruzeiro. A informação que você tem de treinamento, ele chega antes, ele treina bastante, ele se dedica, ele se entrega. Então o Gabriel está trabalhando pelo Cruzeiro. O Dudu, que está usando isso de vir trabalhar no Cruzeiro, que só bobo que cai, mas o vir trabalhar no Cruzeiro para ele também cai em lona por causa da informação do Thiago e cai em lona pelo que ele tem falado. Sabe uma coisa que eu Mas lamento tem um nessa detalhe aqui, história Thiagão, toda? que não pode deixar de ser passado desapercebido. O Leonardo Jardim está acertando a vida do Cruzeiro dentro de campo, ok? Os jogadores estão começando a entender e estão tendo uma entrega. A gente está vendo um time com uma postura diferente. Não é fácil jogar contra o Vasco. Não foi fácil. Não. O Cássio fez uma boa partida, estava sendo execrado pela torcida do Cruzeiro, inclusive... Por parte da torcida. Inclusive, eu quero até falar para o Cássio, muito legal você ter sido direto aí na sua entrevista. Deu o recado direto para o Thiago Fernandes. Foi direto para o Thiago Fernandes, que sempre pediu a saída do Cássio, que o Cruzeiro tinha que contratar um goleiro. Então aí o Cássio foi direto, mandou o recado para ele e tá certo. Bem tá lembrado, certo. hein, Galante? Você falou aqui que queria outro goleiro, que você não queria dar uma Bem chance pro lembrado, Cássio. hein, Galante? E o Cássio foi lá e falou que as pessoas não estão sendo corretas com ele. Ele deu o recado para você. Se o problema do Cássio é com crítica, então ele tá na profissão errada. Não, ele inclusive eu na sei, fala então, dele. eu escutei. Mas o senhor pediu outro goleiro. Se o problema do Cássio for com crítica, então ele tá na profissão errada. Porque é vidraça. Se você quer trabalhar e ser pessoa pública, você tem que estar ali alheio às críticas. Mas você tem que também dar uma chance entender pra que ele, né? elas Ele virão. teve a chance, ele mostrou aí, né? As E ele críticas pode ser virão. útil, Cruzeiro. Agora, se o problema do Cássio é com ataque à honra, aí não serve pra mim, Galante. Você tá muito Você vai me calmo hoje, eu tô vai me até achando desculpar. estranho, né? Você vai me Porque desculpar. você ficou encurralado agora. Não Você fiquei. ficou É porque encurralado. se o problema do Cássio é com crítica, eu critiquei e ele tá na profissão Não, errada. você pediu outro goleiro. Agora, então, isso é crítica. É crítica. isso é mais do que Agora, crítica. se o problema do Cássio é com ataque à honra, eu não tenho a carapuça não serve pra mim, cara. Mas eu falei nem isso, me mas eu queria incomodo, falar, nem era um do pouco. Pedrinho, que o Pedrinho não pode fazer o que ele fez. Ele tá Aliás, tendo mostra aí, Só ô, pra falar Gabriel. do Dudu. Mostra pra nós aí, Gabriel, essa parte A gente já falou do Dudu, meu. esse gesto do Pedrinho aí. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar. Vai ficar ou vai embora? Dudu? Dudu? Não vai Ixi! Pedrinho! Pedrinho, quem que nós vai trazer, Pedrinho? Não, aqui, assim, vamos lá. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu até dei um exemplo lá de dirigentes, e aí nós estamos falando de Calil on Fire, Andrés, Petralha, Eurico, cada um na sua, tá? Eu não estou comparando gestos e frases ditas em entrevistas, não, tá? Eu estou dizendo o seguinte, tem cara que não muda independentemente do cargo que ele está, mas eu entendo que tem que mudar. Porque a liturgia do cargo precisa ser respeitada. Ali, se ele troca o por... Pronto, cara. Resolvi o problema. Entendeu? Resolvi o problema. Então, assim, de estar ali no meio, o povo gosta dele. Quando o Palmeiras joga no Allianz Parque, a Leila fica. A Leila fica. Aliás, a Leila, em qualquer lugar que ela vai, as pessoas abordam. Muita gente, a maioria respeita ela, tira foto e tal. Então não vejo problema nenhum. O Pedrinho está no meio da torcida. Ele é um torcedor de arquibancada, ele é apaixonado, ele é dono do clube. Agora, a liturgia do cargo precisa ser respeitada. O problema é que eu não sei se ele vai mudar. Eu não sei. Sabe aquele negócio? Elton, eu sou assim, eu não vou mudar. Ninguém me domina, não precisa de mudar, não. Ele só vai continuar prejudicando o clube. Pois é. Só Ele isso. prejudica o próprio Só isso. trabalho. Exatamente. O precisa de gestual, mudar. uma frase dita numa entrevista, uma frase solta num ambiente, numa festa em que todo mundo está filmando. Já pararam para pensar que independente, a gente não sabe qual vai ser o desfecho do Dudu com o Cruzeiro. Ele numa ação ele pode usar que essa imagem do Pedro falando dele, fazendo isso aqui, ele pode usar, pedir alguma coisa, dando a imagem dele, por exemplo. Eu não Mas sei aí se o advogado se juridicamente cabe, mas ele tem um prato cheio. Como é que chama o advogado Dudu? Eu não sei quem é o Mas se advogado. o advogado Dudu defender o Pedrinho, ele vai falar que estava só limpando a mão. Passou álcool em gel, fisioterapia. Se ele meteu, vir trabalhar no Cruzeiro, no VTNC, sim. Toca. Não, mas isso que eu tô falando, cara. Porque, assim, Mas, o Valor, hoje o problema do Cruzeiro vem muito mais de dentro para fora. não, é só de Impressionante. dentro para fora, Breno. Impressionante. Essa que é a questão. Para mim, tem a questão do campo, mas os maiores problemas do Cruzeiro estão dentro do clube. Dentro do clube, Mas cara. eu acho que essa situação do Cruzeiro, ela pelo menos parece que caminha para ser resolvida. Eu acho que o único problema que vai ter aí no Cruzeiro, e assim, eu espero que vocês entendam, assim, não é
um ataque ao Pedrinho, mas é uma crítica construtiva. O Pedrinho não pode, em hipótese alguma, fazer o que ele fez. Não pode. É ruim pro dinheiro dele, cara. Saca? Você tá ali com um jogador que ele contratou, que ele pagou, que ele paga, que tem luva, que tem salário, que tem imagem, que ganha muito. E aí ele chega e simplesmente tira esse jogador pra... Ô Ti, e imagina pode. a situação de o Dudu ficar normalmente no Cruzeiro. Ficar Então, normalmente. Não até uma acontecer informação, nada. eu Ele conversei bate com uma uma- pessoa do staff dele e a minha pergunta foi direta. Foi assim, ele sai? Hoje, durante o nosso programa do rádio, perguntei, e aí, ele sai? Sabe o que esse cara me falou? Ah. Que não. Então, Que o Dudu fica. Não, E aí você para pra olhar. Quando é cara, uma situação desconfortável, se o Absolutamente Bernard chega desconfortável. aqui, ó, e o Thiago lá, o Thiago Fernandes, ó, e todo dia você tá aqui. Mas o staff do Dudu agora, nesse momento, tem que falar que ele fica mesmo. É lógico. É lógico, ele tem que passar a responsabilidade pro E Cruzeiro. outra coisa, Tem que partir pro Cruzeiro, isso. eu estava no ar ali na Band News agora há pouco, aí o Daniel Abreu, que é nosso operador de mesa lá, recebeu uma mensagem no celular dele de uma pessoa ligada ao Dudu, muito próximo, inclusive, dizendo, não, o Dudu não quer sair. Mas é óbvio que ele vai falar que não quer sair. É óbvio que ele vai dizer isso. Porque se ele diz abertamente que quer sair, aí vira, né? Aí o Pedrinho fala assim, então você paga a multa e sai. Aí vira. Então é óbvio que não. Só que é o seguinte, eu acredito que o Dudu não joga mais pelo Cruzeiro. Porque a coisa é muito mais séria do que parece. Tá? A Ele coisa é deve muito virar mais moeda, séria não é? do que a mão do Pedrinho, do que a declaração do Dudu na zona mista. Mas a É partir do coisa que momento que o cara aconteceu pede a dentro de demissão do vestiário. treinador. E outra coisa, incomoda a gente, as pessoas do Cruzeiro lá se incomodam também com um lance meio que de garoto de recado ali dentro e tal. As pessoas não querem. Agora, pegando uma carona em tudo isso, cara, que baderna que tá o Cruzeiro, hein? Mas você tá querendo dizer que Que tem mais gente... baderna que tá o Cruzeiro, cara. Porque quem foi contratado para gerir todos esses problemas, de inclusive trabalhar com gerenciamento de crise, foi rebaixado dentro do clube e não apita nada mais lá dentro. Tem mais gente que quer o Leonardo Jardim fora do Cruzeiro? Você acha isso? Não é só o Dudu, não. Aqui, só cá entre nós, mesmo na baderna, quarto colocado, hein? Mesmo com a baderna. Tá vendo? Quarto colocado. Então se todos estivessem remando pro mesmo lado, poderia estar até acima, não poderia? Poderia estar cumprindo a minha profecia. Sua profecia. Então, a questão é a chegada do Léo Jardim, o compromisso do Léo Jardim, o trabalho do Léo Jardim, a organização do Léo Jardim incomodou e por isso o Cruzeiro está passando por esse processo de reestruturação. E eu entendo que essa semana a gente deve ter outras notícias importantes dentro do Cruzeiro. Notícias importantes mesmo, de movimentações. Ainda nesta semana, Isso me até o final. lembrou a Valone. O Dudu pode virar uma moeda? Eu acho que o melhor caminho para todas as partes seria isso aí. Virar moeda, né? Que nem o Porque pode Pedrinho ser trocou interessante. o Wanderson, aliás, titular absoluto, com o aval do Jardim, né? Alguém questiona o futebol do Wanderson, não, né? Não. Pois é. E aqui, e eu acho que tem muito clube do futebol brasileiro que gostaria de contar com o Dudu. Ainda Posso fazer uma Horizonte, pergunta? inclusive. Pode, Se o Dudu quiser sair do Cruzeiro, você acha que no Atlético ele tem lugar? tem lugar, Você acha que o Cuca ia querer? ia querer. O que você acha, Galante? Eu acho que o Cuca ia querer, mas eu não sei se com a cabeça que o Dudu tem, ele ia aceitar o que acontece no Atlético. O que acontece no Atlético? Porque ele talvez Não se paga em fosse dia. banco. Talvez Como é que ele é? fosse Não banco paga no em dia. Atlético. Teve salário atrasado esse mês. Não, mas Esse é o problema que você está se referindo? Não, eu pagar em acho, dia? que, não, eu acho que a questão é, de repente, ele ser um jogador ali para ser utilizado, mas não ser um titular absoluto. Será que ele vai aceitar? No Cruzeiro ele aceitou? Mas eu Não acho que ele sei. era titular, não era não? Se ele chega no Cruzeiro, mas ele não joga mais pelo lado esquerdo? Acho que é jovem, Não, falando no gente. Atlético, tô falando. No Chega Atlético, você chega no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro até saindo. Desculpa. Se ele chega no Atlético, ele jogaria pelo lado esquerdo? Com o Cuca. Mas e o Coelho? Com o Cuca, eu acho que ele joga. Eu acho que ele Pela joga. direita? Não, não. esquerda. E o Coelho? Não pela esquerda. Irmão, O Cuca quer um jogador que joga aberto pela direita, não é o Dudu. Mas dá pra colocar também. Será que o Cuca já falou com o Dudu? Ô, HG, eu até tentei confirmar essa informação hoje pra saber se tinha falado alguém do Atlético com o staff do jogador. Entre Atlético e staff do jogador, não. Entre Atlético e staff do jogador, não. Não tem qualquer conversa. Não tem qualquer conversa hoje também entre Cruzeiro e Atlético. Você pensando na sabe que se o possibilidade do Alexandre Dudu. Calil fosse presidente do Atlético, hoje, dia 2 de maio, o dia mais doido do ano, o Dudu era anunciado no Atlético. Dia 2 de maio, ele ia falar, tá aí, torcida chata. O Dudu Só é do pra Galo. cutucar o adversário. É.
Mas você Mas eu não sei gostaria? se Você o Dudu gostaria, se- Brenão? Aqui, diante de tudo isso que Você aconteceu, gostaria de honestamente, ter o Dudu no Atlético? Se Você você gostaria? fosse? Cara, eu acho que ele é um bom jogador. O que me preocupa Não, é quero saber se esse você gostaria ou não, irmão. É o Ele extracampo tem dele. contorcionismo Ô, demais. Que contorcionismo, Não, pô. eu só quero colocar isso Uma direta resposta, Sim, pô. acabei de falar. Eu acho que ele é um bom jogador, poderia agregar, mas o que me preocupa é a questão dele do fora de campo. Tá bom, mas você gostaria? Porque se um cara chegou, ô Thiago, chegou e pediu a cabeça de um treinador, né, no Cruzeiro, É grave. Ele não pediria isso a é cabeça muito do grave. Cuca, não. Aí eu te falo, Mas você acha que no ele não Atlético pode, ninguém ele não nunca pode pediu? chegar lá e Ele fazer não uma pediria a coisa Você cabeça acha do que Cuca, no não. Atlético ninguém nunca dessa pediu? maneira, Dessa direto maneira, no não. presidente, eu acho que não. Direto do presidente, não. Breno Mas tô falando- Galante. Assim eu acho. É, Não, tal. assim eu acho que é muito explícito. Vocês são loucos, é muito gente. explícito. E eu vou dizer Futebol é mais, assim mesmo. eu acho até que nessa jogada aí o Pedrinho deveria ter falado com ele, colocado ele no lugar dele nessa reunião. Mas colocou. Mas colocou. colocou. Pedrinho, eu não te falei aqui. Acabou de Pedrinho falar falou, que é mais fácil eu mandar mando todo mundo você embora. embora, mas não mando o Não, Jardim. podia já ter falado assim, o recurso humano fica aqui do lado. Aliás, eu falei vocês, né? Não, Foi você. no BH, Eu mando sabe? você embora, mas não mando o Jardim. Você, Dudu. Eu mando você Acho que é embora. só não essa mando o Jardim. questão, cara. Eu acho que ele é um bom jogador. Mas e aí? E aí eu não entendi, só não entendi isso. Mas então, Aonde que ele jogaria no Atlético? Lugar de quem? Vamos Não, pensar não, aqui. isso é outra história. Ó, até Você colocaria no lugar do Coelho? Se eu pegar aqui, vamos esquecer Quem então. joga mais, Coelho ou Dudu? Vamos esquecer então esse lado do extracampo. Eu gostaria de ver ele no Atlético. Pronto, era isso que eu queria saber. Tá, Mas agora eu vou te tem fazer problema do um extracampo minuto que pra ninguém Agora eu vou responder te isso, fazer uma cara. outra É pergunta. 2 segundos Mas você você tem que fazer ser direto, você não pode ficar com contorcionismo. Você está se mostrando um homem muito volúvel. Ah, Você acha não, que é o porque eu Cuca, analiso várias você coisas. acha que o Cuca já ligou pra ele? Cara, diz alguns rumores aí. Eu ouvi aqui nos bastidores aqui da Bandeirantes, de alguns amigos aqui, que isso poderia ter acontecido. É. Só que aí os amigos falam lá fora, chega aqui, não tem coragem pra poder falar. Você acha então que ele já não ligou sei. pro Dudu? Eu acho. Ah! Eu acho. Se eu acho. O Dudu, você me é um perguntou se eu contrataria jornalista. o Dudu, meu. Eu sempre falo que aqui ninguém comenta, nem o Breno e nem o Valu, que são assumidos, não é assumidos, não é identificados. Ninguém comenta aqui com base no que o cara tem no coração, que é o amor pelo Atlético ou pelo Cruzeiro. Ah, mas isso eu faço questão. E faço questão também que nem o Valu aponte para o Galante e diga, você falou isso para ser atleticano, ou o Galante aponte para o Valu e diga a mesma coisa. Isso eu não admito, porque os caras estão aqui pelo papel de comunicador, de jornalista e tal. Então, a pergunta que eu faço, você como cruzeirense agora, se incomodaria se o Dudu pulasse pro outro lado da lagoa, como a gente diz? 0%. Mas Você eu acha sou- que a torcida se incomodaria? Não. 0%. Fosse Eu também acho que você, não. diretor hoje do Atlético, Tá. você contrataria o Dudu? Cara, não. Não contrataria. Eu não contrataria ele pro Cruzeiro na primeira vez. Você falou isso mesmo. Então eu tô. Você confere com o original? Desde aquela vez que ele desistiu. Sim, né? sim. O Valor falou. Falei. Inclusive, nós brigamos com você. Pois é. Agora, Mas você poderia tá dar errado. certo? Eu Poderia só dar quero certo? paz. Nós temos um histórico Eu só aí, quero paz, jogadores mas saem do Cruzeiro. eu só quero paz, mas a razão tá assim, ó. Igual Modesto Pires, sentando no meu O colo. Palalá. Deixa eu falar Qual um a novela negócio que com falava você. o Palalá? Não, Não, Tieto. a novela fala... A Tieto. Deixa eu falar um negócio Vou pra falar você. Você não me perguntou, não, mas eu também contrataria o Dudu, fosse eu, o Vitor. O problema é que se depender do Vitor, demora uns 10 meses pra contratar, mas fosse eu, Vitor, Paulo aqui, Brax. você tá sendo... Paulo Brax não, Paulo você tá Brax sendo contrataria injusto Injusto com quem? com o Vitor. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!